terem se inscrito para participar com a gente desse bate-papo hoje. Estamos começando aqui a nossa palestra de apresentação, que é algo que a gente sempre realiza quando a gente abre a inscrição, que é uma oportunidade para apresentar com mais detalhe o curso. A gente sabe que uma pós-graduação é um investimento significativo, né? Então, para que vocês possam tirar todas as dúvidas e a gente possa compartilhar um pouquinho qual que é a proposta dessa formação em design de futuros. Meu nome é Sabrina, gente, eu sou a coordenadora do curso, vou conduzir com vocês aqui ao lado da Ana Paula esse encontro de hoje, daqui a pouco a Ana se apresenta melhor. Só deixar o aviso aí, né, que está gravado. A pós-graduação, como vocês sabem e se interessaram, é em design de futuros, inovação e estratégia. A gente fala muito de futuro, futuro, mas a inovação e a estratégia também é algo bem importante aí nessa composição. Me apresentando aqui rapidamente para vocês, eu sou a coordenadora do curso, atuo na PUC Minas também à frente de outras disciplinas, como docente na pós-graduação. Em paralelo, também lidero uma consultoria focada em equidade de gênero e sou professora e mentora no Sebrae. Também pesquiso na Universidade Estadual de Minas as pautas aí do design, gênero, território. Então, a ideia desse curso, só dando um pouquinho de contexto para vocês, na verdade, foi uma curadoria aí de conteúdos mais atuais, contemporâneos e necessários, que ao longo da minha trajetória, principalmente, eu fui sentindo a necessidade. Então, coisas que eu gostaria de ter estudado e principalmente conectadas a futuro e construção de futuro. Então, foi daí que a gente teve a idealização desse projeto, que foi a primeira formação a nível de especialização, né, de pós-graduação do Brasil. A gente tem algumas outras já que têm algumas abordagens de futuro, mas, né, com esse mix, com essa proposta, até então somos os únicos nesse sentido. Falando um pouquinho para vocês sobre a PUC, gente, quem não conhece a instituição, nunca estudou na PUC antes, né? A PUC Minas, as PUCs, né, de maneira geral, elas são organizações autônomas, né? A PUC Minas é uma organização, a PUC Rio Grande do Sul é outra, parte, né, do mesmo lugar, mas são independentes. E a PUC Minas, especificamente, ela já está no mercado desde 1958, então é uma organização muito tradicional aqui no estado e no Brasil como um todo. Então, né, muito repertório e experiência de mercado dentro da educação. Já formou aí, né? Já vamos para casa aí de 90 mil estudantes distribuídos aí, né, nos diversos níveis, graduação, especialização, mestrado, doutorado, e diversos cursos aí de capacitação também que a PUC oferece. É uma organização que foi eleita no ano passado uma das melhores universidades privadas do Brasil e está como a oitava melhor universidade do Brasil, né, em todos os níveis, somando público e privado. Então, tem um padrão de qualidade aí, de fato, muito alto. Então, a gente fica muito feliz de conseguir oferecer essa formação pela PUC Minas, que é uma credencial muito interessante, que a gente sabe que traz essa relevância aí para o currículo, que, né, é algo que a gente busca com esse investimento também. Isso que eu comentei, né, ela está como a oitava universidade privada aí do país e a melhor de Minas Gerais. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da formação, vou apresentar para vocês o corpo docente, mas é também uma curadoria muito criteriosa, dos melhores profissionais aí atuantes nessa área, principalmente de futuros, que estão participando com a gente aqui como docentes desse curso. E a Ana Paula Medeiros é uma desses profissionais e vai falar um pouquinho mais para vocês. Daqui a pouco a gente entra nos detalhes técnicos do curso, mas a gente acha importante dar um contexto sobre futuro, né? Que é esse assunto que a gente vai estudar, como desenhar futuro. Sana, por favor. Então, boa noite, pessoal. Eu não fiz um slide de apresentação, eu esqueci de fazer. Mas eu sou Ana Paula Medeiros, eu trabalho com design de futuros desde 2017.
Eu conheci o design de futuros durante o mestrado. A minha dissertação não foi especificamente, mas eu falava sobre afrofuturismo, falava sobre design, falei sobre relação de passado e futuro, mas ainda não conhecia a área de design de futuros, e aí, durante o mestrado, acabei conhecendo e me apaixonei pela área. Eu sou historiador e designer, tenho mestrado em tecnologia e hoje eu faço mestrado em design, desenvolvendo metodologias de design de futuros pautados em afrofuturismo e futurismos indígenas. E eu quis trazer um pouco, né, do contexto de trabalho, e aí eu pensei, né, são tantas disciplinas diferentes, a gente também está falando de inovação, está falando de estratégia, e uma coisa que une o design de futuros, inovação e estratégia são os cenários de futuro. Alguém aqui já sabe o que é um cenário de futuro ou já fez um cenário de futuro alguma vez, estruturadamente? Alguém já? Pode só mandar um joinha ali no Pode chat se levantar a alguém já mão, colocar fez. no chat. É, Acho que não, então todo não? mundo buscando aprender. Cenários de futuros, né? A gente faz cenários de futuros na nossa cabeça o tempo todo, né? Quando a gente pensa que a gente vai almoçar e que a gente vai, se a gente vai fazer uma pós-graduação ou não, que curso que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, a gente está fazendo isso. Mas existem metodologias que ajudam a gente a estruturar e usar isso no trabalho, a usar isso dentro do mercado, dentro de governo, seja público ou privado, né? O governo brasileiro, por exemplo, hoje está investindo muito em cenários de futuro, né? Tem a Estratégia Brasil 2050, que está usando cenários de futuro. Então, é uma coisa que a gente utiliza muito dentro do mundo da inovação, e especificamente dentro das áreas de futuro, né? Sendo o design de futuros um desses. Então, o que são cenários de futuro, né? Cenários de futuro, eles são descrições, são caminhos alternativos, né? Que a gente observa para onde a gente está indo, quais são as probabilidades, quais são as possibilidades que a gente pode chegar. Elas são onde a gente queria chegar? Tá indo para um caminho muito diferente de onde a gente estava planejando antes, né? Então, pensando numa empresa, numa organização, num instituto, até chegar num nível de país, né? E aí a gente cria, né, narrativas, cria histórias, é, mockups, cria artefatos, cria a partir desses cenários que a gente cria, porque eles vão ajudar a gente a explorar possibilidades futuras para poder planejar esses futuros possíveis. Então, por exemplo, eu estou presidente hoje de uma associação que se chama Global South Futures Community, que reúne futuristas de todo o sul global. Então, tem gente das Filipinas, tem gente do Brasil, tem gente do Chile, tem gente da China, tem gente da África do Sul, do Quênia, do México. Então, a gente está ali em vários países. E uma das coisas que todo mundo ali faz, independente se a pessoa é do Foresight, se ela é do design de futuros, se ela é da pesquisa de tendências, são cenários. Então, por isso que eu quis trazer o cenário, porque ele está presente em muitas etapas de um projeto de futuro. E como que a gente faz um cenário? Né, geralmente, porque daí a gente também tem uma infinidade de metodologias, mas geralmente numa metodologia de fazer cenário, o que que a gente tem? A gente tem dados históricos, né? Então, do passado, a gente tem dados diagnósticos do presente, então, onde que a gente quer chegar? Qual que é a situação? Então, eu estou fazendo um cenário de futuro para a área da saúde, por exemplo. Onde que a gente quer chegar? Qual que é a situação dessa área hoje? Como que está o mercado? Como que está a necessidade? Como que está a ciência e a tecnologia em relação a essa área? E o que que as pessoas querem? Né? O que que as pessoas estão precisando hoje? Quais são os sonhos, as necessidades dessas pessoas? E mais percepções estratégicas, que vão entrar as tendências, os sinais de futuro, que daí quem for fazer, né, após vai aprender o que que é sinal de futuro, o que que é tendência, qual que é a diferença disso, o que que são sinais fracos, o que que são sinais fortes. E daí eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse desenho que eu já vou falar daqui a pouco, falar um pouquinho mais sobre ele. E um cenário de futuro é importante que ele tenha um contexto bem delimitado, né? Que ele gere reflexão,
que ele quebre o senso comum, que ele pense, ajude a gente a pensar em estratégias, porque um cenário de futuro, ele ele pode ser o início de um projeto, ele pode ser o meio de um projeto, ou ele pode ser o produto final. Então, por exemplo, tem uma metodologia que chama backcasting, que a gente vai pensar, idealizar o nosso futuro desejado e depois fazer passos, começar de trás para frente, começar de frente para trás. Então, a gente vai lá no futuro eu desejo X. A partir de agora, o que que eu preciso fazer para conseguir chegar nesse X? Né? Quais são as etapas que eu preciso cumprir? Então, eu posso começar um projeto assim. E aí, mas eu não quero trabalhar com design de futuros. Mas as metodologias ainda ajudam a gente. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma estratégia, pode ser uma peça de publicidade, né? Essas metodologias, elas se aplicam a muitas áreas diferentes, né? Então, eu não quero trabalhar com design de futuros especificamente, mas você pode aplicar elas em diversas outras coisas. Ou um cenário de futuro, ele pode ser um meio. Então, fiz todo o meu processo de pesquisa, desenhamos um cenário, e desse cenário a gente vai fazer produtos, por exemplo. A gente vai fazer serviços, que ali no cenário a gente percebeu, teve ideias que, tá faltando isso no mercado hoje, tá faltando X, Y no mercado que apareceu no nosso cenário, é interessante, tem tendência disso, tem necessidade no mundo, a gente viu no nosso cenário. Tanto a gente pode fazer cenários que são catastróficos, cenários que a coisa deu errado, cenário que a coisa deu certo, e isso ajuda a gente a fazer estratégia. Ou um cenário, ele pode ser o próprio produto final, né? Quando a gente está falando de mediar futuros, né? Então, eu posso chegar no governo federal e fazer um workshop de cenário com servidores que fazem políticas públicas, por exemplo, para eles imaginarem como que pode ser tanto o trabalho deles quanto quem que eles poderiam envolver, o que que aconteceria se eles envolvessem outros profissionais, né, fora ali o núcleo deles. O que aconteceria se envolvesse uma tecnologia nova? Então, pensar nessas possibilidades que podem acontecer em 10, 15, 20 anos, a partir de atitudes que a gente toma agora. Quais são as possibilidades? Vendo essas possibilidades, eu penso, o que que eu faço para chegar nelas? Ou caso seja uma possibilidade que a gente não quer, o que que eu faço para não chegar nelas? Quais são as nossas estratégias? E aí, esse cenário pode ser um produto final. E aí eu trouxe um exemplo de um concurso, porque a gente tem concursos de cenários de futuros, né? Que a gente tem, acho que de cenários é uma das coisas que mais tem metodologias para trabalhar, né? Então, cenários de futuros. A gente tem metodologia, por exemplo, África do Sul. Quando acabou o apartheid na África do Sul, que eles foram decidir o que que eles queriam fazer, a partir dali, né? Era um país que estava recomeçando. Eles fizeram um cenário de futuro, eles fizeram 4 cenários de futuro diferentes. Isso virou uma metodologia de cenários que se chama Montfleur, e essa metodologia é utilizada hoje para diversos governos, como das Filipinas, por exemplo. Então, eles fizeram cenários de futuro para imaginar onde a África do Sul poderia chegar. E daí eles escolheram um cenário específico que ia guiar políticas públicas, que ia guiar mercado, que ia ligar parcerias entre entidades privadas, sociedade civil e serviço público. Então, os cenários de futuros, eles ajudam a gente a chegar em estratégias, a iniciar um processo de inovação, a entender onde esse processo de inovação vai, e a gente faz isso usando um design de futuros. Então, a gente teve aqui o Good Living 2050, que era uma iniciativa do Beacon, que também trabalha com futuros, e foi um concurso internacional de cenários de bem viver. Por que que eles queriam fazer isso? Porque eles estavam tentando entender o que que as pessoas estão imaginando hoje, o que que é bem viver para elas, o que que é bem viver dentro do seu país, o que que é bem viver dentro da sua região, e porque daí, a partir daí, eles vão pensar em estratégias para colaborar com esses diversos países, né? E a gente teve ali diversas inscrições de centenas de países, e o que foi muito legal foi que o Brasil ficou com o segundo e terceiro lugares,
e a África do Sul ficou com o primeiro lugar, ou seja, o Sul Global hoje está potente falando de futuros. O Sul Global hoje tem voz para falar de futuros. Então, a Unesco, por exemplo, está olhando muito para a gente. Em relação a isso, né? Procurando, toda hora aparece alguma coisa ali da Unesco procurando futurista aqui no Sul, procurando metodologia nova que a gente está fazendo, procurando pensamentos de futuros que já estavam aí, porque quando a gente olha para povos andinos, povos africanos, isso existe. Mas por que que eu trouxe isso? Porque se vocês olharem aqui, né, então, nessa equipe que a gente ganhou em segundo lugar, estava não só eu, mas também o Daniel, que vai ser professor, que é professor na pós-graduação, o André Arruda, que também é professor na pós-graduação, e essa é uma comunidade que a gente faz parte, que chama Futuros Plurais. E o que que a gente fez para fazer esse cenário? A gente começou a mapear sinais e tendências que a gente estava acompanhando, observando. A partir disso, a gente fez uma roda de futuros, que é uma disciplina que tem na pós-graduação, porque a roda de futuros é uma ferramenta muito prática, é muito versátil para a gente pensar, né, possibilidade. A gente parte de o núcleo ali, algum sinal, alguma tendência que está acontecendo, ou mesmo algum problema, e pensando nas ramificações que ele pode ter caso ele cresça, caso ele comece a acontecer. A partir disso, a gente imaginou um Brasil que olha mais para suas comunidades tradicionais, sem ter dicotomia entre tecnologia e tradição, mas as coisas convivendo juntas, e imaginou isso. Então, que nem eu falei aqui a gente imaginou um centro de pesquisa na Amazônia. Daí a gente escreveu assim, um centro de pesquisa na Amazônia. Não, a gente escreveu como ele funcionaria, pensando mesmo como seria o funcionamento de um centro de pesquisa que está integrado com a natureza, que não está prejudicando, que está levando em conta conhecimentos locais, povos indígenas, respeitando povos quilombolas, respeitando o que a ciência está produzindo hoje. Então aqui vocês conseguem ver, né? O Daniel fez a ilustração. Eu esqueci qual vai ser a disciplina do Daniel. Mas você vai apresentar ele depois, né? Tem ali na. Sim, Tem, tem, tem. tem. É, Então aqui a gente colocou Sankofa, um framework, né? De futuros, né? Ele é um símbolo que representa futuro, né? Para os povos Akan, povos africanos. Então, falando aqui, olha, a gente está pensando de futuro a partir desse lugar. Então, a gente tem crianças, tecnologias, crianças PCD não estão isoladas, os animais estão convivendo junto, então a gente imaginou que existe um café da manhã coletivo nessa comunidade, que eles plantam, que a alimentação é distribuída de uma forma mais igualitária. Então, se vocês forem ver lá no link, tem todo um texto explicando como que funciona esse lugar que a gente imaginou e como, né, e tem escola, tudo. E isso a gente não construiu direto da nossa cabeça só o que a gente queria. A gente foi observando sinais de futuro. Por exemplo, a gente começou a mapear que desde a pandemia aumentou muito o número de quilombos urbanos no Brasil. Se isso se espalha, se isso continua crescendo, o que pode acontecer? A gente imaginou que isso daqui poderia acontecer, claro, com a intervenção de quem? De profissionais de design de futuros que ajudem nesse processo que já está acontecendo a atingir esses futuros lá na frente. Então, coloquei o QR Code aqui. Quem quiser ver, é bem legal lá, porque tem os cenários que o pessoal da África do Sul fez, que está bem relacionado à alimentação e produção local. Tem o nosso cenário que ficou em segundo lugar. Tem o terceiro lugar que ficou o André, que está aqui também com a gente, mas ele também pegou o terceiro lugar. E um pessoal que eu não lembro, se eu não me engano, da Alemanha. Foi o único que não era do Sul Global. Mas lá tem todos os cenários descritos e as ilustrações para quem quiser ver. E aí, no final da live, a gente vai fazer um pequeno exercício de construir um cenário de futuro, para vocês verem como que funciona. Obrigada, Ana. Muito interessante. Como a Ana comentou aí, né, parte do time que atuou aí nesse projeto, e, na verdade, assim, ainda por mais que já desde o apartheid, né, que você mencionou, cenários futuros já são criados,
ainda é relativamente novo, né? A gente não acha tantos futuristas por aí. Então, um lado legal dessa formação é ainda estar dentro dos primeiros times, assim, de futuristas sendo formado, enquanto uma especialização mesmo, né? Especialista em design de futuros. A gente está indo para a terceira turma, então já tivemos duas turmas do curso, que também é algo bem importante, que o curso já está lapidado, já, né, aprendemos bastante, fizemos reajuste, novas disciplinas já foram adicionadas desde a primeira turma, então vocês já vão pegar uma versão bem mais completa. Algo que eu acho que é importante dizer que a gente vai estudar metodologias, ferramentas de construção de futuro, estratégia e inovação, mas tem um atravessamento muito grande nesse curso, que é a gente pensar quais futuros, né, a gente está construindo, para quem a gente está construindo esse futuro. Então, é uma formação que ela desperta muito senso crítico para várias pautas. A gente vai falar aqui das diversas disciplinas que vai ter, mas foge desse lugar comum, né, de estudar inovação só vinculada à tecnologia digital, fazer aplicativo, né? A gente traz reflexões e técnicas, métodos para expandir bastante aí essa perspectiva do que a gente está querendo dizer com inovação. É uma formação lato sensu, né? Não sei se todo mundo tem clareza sobre isso, que tem as formações de longo prazo, estrito sensu, focadas em pesquisa, mestrado, doutorado, e essa é uma formação lato sensu que ela é bem focada para atuação no mercado mesmo. Então, até, né, o time de professores é um time que vem de atuação do mercado, então a gente traz esse embasamento da pesquisa acadêmica, mas casa muito com a aplicação prática de tudo que vocês vão aprender aqui. As aulas, elas são ao vivo, que eu acho que é um diferencial muito importante, que a gente, né, uma experiência como a gente está tendo aqui, consegue simular bem quase que uma sala de aula presencial, então vocês vão ter a oportunidade de trocar ao vivo com esse time todo de professores e até o network com os próprios colegas, o histórico que a gente tem que os estudantes, né, as pessoas que estão buscando esse curso, são profissionais de mercado, de setores muito diversos, então gera um network muito interessante também com as próprias turmas, tá? A gente está criando uma comunidade, né? Já temos uma comunidade aí de designers de futuros, onde também a gente troca muito lá, e aí quem vier estudar nessa terceira turma vai já ingressar nessa comunidade. Falando um pouquinho deixa eu voltar aqui, desculpa. Da área de atuação, né? Se você está se perguntando se esse curso é para você ou não, na verdade, assim, é uma abrangência muito grande. E eu digo que eu mesmo gostaria de fazer esse curso no sentido de ter essa atualização profissional, né? Recentemente, né, saiu o novo relatório do futuro do trabalho, não sei se vocês acompanharam, e dentre, né, as temáticas que são consideradas como temáticas de futuro, tendências, competências que os profissionais que querem se manter atualizados nos próximos 10 anos devem ter conhecimento, muito disso a gente está tratando dentro dessa pós. Então, ela dá, assim, uma reciclada geral, assim, também, na nossa perspectiva profissional. Então, seja você já um profissional de design, da área da inovação já propriamente, mas caso você não tenha estudado design, eu mesmo sou uma pessoa que eu vim da comunicação, e depois eu fui para o design, então essa perspectiva de quem não né, não tem a base do design, vai conseguir acompanhar o curso também. Empreendedores que estão pensando aí, né, em atualizar, pensar o futuro do próprio negócio, ou criar um novo negócio, um negócio inovador. Profissionais de negócio, principalmente quem quer atingir, quem está alçando aí uma posição de liderança, né, dentro dessas áreas de futuro, de inovação, de estratégia. Quem já é líder, né, para se atualizar, líderes tomadores de opinião, lá comentou sobre a questão de atuação tanto no setor privado quanto no setor público. Então, essa abrangência e essa relevância da pauta, né, para todas as esferas, terceiro setor. Então, é uma discussão que ela está abrangendo aí diferentes mercados. E a gente pode pensar também em termos de mercado, né, pensar futuro para o agro, para os serviços, para a saúde, em diferentes perspectivas.
E quem quer explorar mesmo em termos de conceitos, estudantes, acadêmicos que querem aí entender mais de ferramentas práticas, se aproximar mais do mercado também, esse curso é proposto também para vocês. Em termos de estrutura curricular, como que a gente pensou, como que se dá o curso, né? Vou falar das datas de início e de final, mas a ideia é que ele aconteça mais ou menos em módulos, 3 módulos, na verdade, onde, num primeiro momento, a gente tem disciplinas que a gente chama de transversais e de base, que vão dar um nivelamento, principalmente para quem eventualmente veio de uma área muito diferente, então colocar todo mundo na mesma página, as reflexões sobre humanidades, depois a gente já vai entrando em disciplinas mais específicas e, por fim, a gente tem as disciplinas de aprofundamento, né, de metodologias avançadas aí em design de futuros. Aqui a gente tem um pouco das disciplinas, acho que eu pulei a primeira parte aqui, das disciplinas, deixa eu ver se eu pulei o primeiro. Aí, das disciplinas de base, então a gente vai refletir, estudar sobre design de modelos de negócio, então, né, principalmente para quem está empreendendo, ou talvez tenha interesse em empreender, pensar isso de forma estruturada, reflexões sobre diversidade, inclusão, acessibilidade, né, como que a gente pensa as nossas tecnologias englobando todo mundo, ESG e inovação social, que são pautas, né, extremamente atuais e relevantes, pensar como que o mercado, investimentos que estão sendo feitos nessa área, metodologias de pesquisa, que traz todo o arcabouço teórico, assim, de como fazer pesquisa, né, de forma eficaz, conectando isso com o futuro. Métodos ágeis, transformação digital, tanto do ponto de vista prático, né, de ferramentas, pensando metodologia ágil, inclusive, não só na construção de produtos digitais, mas em outros espaços. E também no sentido reflexivo, né, de como conduzir isso, como liderar times através dessa perspectiva. Gestão de mudanças, cultura organizacional, que é algo que a gente reflete sobre, né, tudo isso que a gente vai aprender em termos de teoria, se a gente não souber conduzir isso junto das pessoas, né, a gente não consegue ter sucesso. Então, também, para quem não vem aí de áreas, né, quem vem de áreas mais exatas, né, ou mais técnicas, então, esse arcabouço aí em relação à gestão de pessoas, gestão da inovação e liderança criativa também, no sentido de provocar vocês a capacidade de liderar, o que é ser uma liderança criativa, como fazer a gestão da inovação, né, sendo um líder criativo. O Diego está perguntando aqui quanto tempo dura cada disciplina, já vou aproveitar para responder. Em média, as disciplinas duram entre 16 e 20 horas, que dá uma média de 5, 6 encontros, 6 semanas de encontros, né? Então, porque aí na pós tem uma sistemática diferente, às vezes, de outros cursos, né? Não sei quem já fez pós-graduação, mas que aí a gente tem o dia, e naquele dia você estuda aquela disciplina do começo ao fim. Então, tem essa imersão, né? Esse intensivo para cada uma das disciplinas, para intensificar o aprendizado de vocês. Pensando aí nas disciplinas de nivelamento, disciplinas mais técnicas, a gente já vai refletir e aprender sobre design estratégico e complexidade, design thinking, desenvolvimento criativo, open innovation, pensar aí nesse mercado da inovação, oportunidades aí que a gente tem, né, de conectar a inovação aberta, oportunidades que grandes empresas têm aberto para incentivar, acelerar startups, todo esse ecossistema empreendedor de startups. A gente vai refletir sobre meta-design, meta-aprendizagem, que são disciplinas assim, que vão explodir a cabeça de vocês, se vocês já tiveram contato com esse tema, como a gente pensa sociedade, metodologia de ensino, UX, design, produtos digitais, né? Que o digital, a gente não se limita ao digital, mas o digital também faz parte aqui, como que a gente pensa a experiência das pessoas, né, na construção de produtos e serviços digitais, tendências socioculturais e insights do consumidor, para a gente, como que a gente começa a pensar, né, já entrando aí nas temáticas de futuro, de uma perspectiva, né, de interesse de mercado,
como que se dialoga com diferentes públicos, geração Z, outras gerações, como que a gente pensa futuro e tendências e faz essa leitura de cenário. Emergências climáticas, que é até uma atualização que a gente teve da primeira turma, que é uma disciplina que entrou como especial e agora já faz parte da grade do curso, que são várias reflexões sobre os impactos das emergências climáticas. Ana falou sobre projeção de futuro. A gente sabe que lá no Rio Grande do Sul mesmo tiveram estudos, né, sobre essas possibilidades que, se tivessem sido executados, talvez a gente poderia ter evitado, por exemplo, essa tragédia, né? Então, depois disso, acredito que, inclusive, tem se valorizado ainda mais, né? Especialistas que conseguem ajudar nessas previsibilidades no sentido de evitar tragédias também. Tecnologias emergentes, a Ana falou sobre sinais, né, fracos, sinais fortes, então, essa leitura global, assim, de novas tecnologias que têm surgido, inclusive fora desse mainstream que a gente chama, né, tecnologias em diferentes regiões do mundo, o que tem de mais novo aí para trazer para vocês. Afrofuturismo e tecnologias ancestrais, né, vamos refletir sobre a perspectiva de futuro, cultura, Force Science. Aí aqui eu nem comentei, mas a gente já está entrando aqui nas disciplinas específicas de aprofundamento. Então, dentro das disciplinas de futuro, né? Force Science estratégico, Future Will, que é a roda do futuro que a Ana comentou, Design Fiction, como que a gente usa ficção científica para projetar futuros. Então, são várias metodologias diferentes, design especulativo, future thinking, que é como que a gente cria e pensa novos futuros, especula novos futuros. Então, a gente tem diferentes formatos aí, né, de previsibilidade e de construção de futuro. São todas disciplinas já mais técnicas, onde vocês vão ter um arcabouço muito grande de metodologias para trabalhar. E a gente deixa sempre essa carta na manga, que são os tópicos avançados em design de futuros, que a cada edição a gente vê o que tem de mais novo no cenário, nas discussões sobre o futuro, para trazer um especialista para falar para você sobre isso. Aí, uma disciplina específica, a turma de agora, eles vão estudar gamificação, construção de futuros, aprendizagem por meio da gamificação, que é uma discussão também bem atual. E a PUC sempre traz um arcabouço, que é essa disciplina de humanidades, que são outras reflexões, principalmente ligadas à gestão de pessoas, para embasar em todas as formações da PUC, você vai contar com essas formações. Então, aqui é um pouco das disciplinas, mas comentei muito por alto, mas é porque eu também trouxe para compartilhar com vocês a nossa ementa completa, que eu acho que no site vocês conseguem conferir só o nome das disciplinas, e aí nessa ementa, escaneando aí, vocês vão ter acesso ao documento com detalhamento, né, de cada um desses conteúdos, o que é que a gente tem nessas disciplinas. Falando agora do corpo docente, já comentei um pouco, mas reforçando, né? A gente tem mestres, doutores, Ana está no doutorado, diversos outros professores que já estão aí no nível bem aprofundado aí de estudo sobre o futuro, mas também especialistas de mercado, ou, né, muitos dos professores são os dois, né? Conciliam academia e mercado. Que vão trazer muito embasamento assim para vocês. Uma coisa que a gente priorizou muito, a gente tem um corpo docente bem diverso, vocês conseguem ver no meu LinkedIn, nos diversos aí dos professores também, esse time, então, né, diversos em termos de raça, de gênero, de regiões do país. Então, a gente tem professores de diversos estados, apesar de ser uma formação da PUC Minas, tem professor de Minas Gerais, do Paraná, da Bahia, de Brasília, de fora do Brasil, tem professor que está no Canadá. Então, tem bastante diversidade de perspectivas também para vocês, que eu acho que isso é importante. Uma questão da PUC Minas em si, que ela é muito rígida com a questão da avaliação de performance do corpo docente. Então, todas as pessoas, docentes, professores, eles são sempre avaliados após cada disciplina. Vocês, alunos, avaliam. Então, para a gente estar trabalhando constantemente nesse aprimoramento, então, esse nível de qualidade é algo que a gente é acompanhado muito de perto.
E aqui vou passar assim rapidamente, que aí vocês podem anotar os nomes, buscar as pessoas no Instagram, no LinkedIn depois para conhecer um pouco melhor o trabalho, mas para vocês verem quem está à frente aí de cada uma das temáticas. A Ana está à frente da disciplina de Designer Thinking e Desenvolvimento Criativo. Eu conduzo com vocês as discussões sobre SG e inovação social. A gente tem o André, que está no Canadá e vai falar de roda do futuro, design fiction, como usar o design, a ficção científica para pensar futuro. O Daniel, que a Ana comentou que também participou do projeto, que ele está conduzindo essa disciplina de tópicos avançados agora, falando de gamificação e futuro. Davi Moreno, é de São Paulo, é um dos maiores especialistas do Brasil aí em meta design, conduz a disciplina de meta design e meta aprendizagem. A Nathalie, que também está em São Paulo, ela vai falar de design especulativo e future thinks, ela já, né, leciona essa disciplina há muito tempo em outras instituições também. O Paulo Rogério, que está à frente da disciplina de afrofuturismo, foi reconhecido no ano passado como uma das 50 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo, e que trabalham conectado com a pauta de futuro. Então, assim, tem muito repertório. A Letícia Lins, que é doutora, pesquisadora na área de diversidade e inclusão. Juliane Basso, que vai trabalhar a disciplina de tecnologias emergentes, ela é do Paraná e também atua aí, na UOL já há muitos anos, na gestão, numa área específica de pensar futuros da UOL. A Naira Santa Rita, que vocês pesquisarem aí, ela está entre uma das jovens aí, lideranças mais expoentes no debate sobre pesquisas sobre, né, temáticas de emergências climáticas, clima e sustentabilidade aí do Brasil, embaixadora da ONU, enfim, grande repertório aí nessa temática. O Paulo Imediato, que é colunista do MI, do MIT, fala, está em São Paulo também, ele é mineiro, mas está em São Paulo, vai falar sobre gestão da inovação e liderança criativa. A Cristina Mieco está em Brasília, ela faz parte da diretoria do Sebrae, ligada à inovação. Então, como que a gente pensa esse ecossistema empreendedor conectado à inovação, né? Alguém está diretamente atuando com isso. O Lucas, que é um pesquisador aqui da UFMG, e fala para a gente sobre foresight estratégico, essas metodologias, né, para previsão de futuros. A Natália Porto, ela é diretora do Instituto de Pesquisa de Reputação, que é o RepTrack, então ela tem, né, muitos anos de expertise aí com metodologias de pesquisa, traz esse arcabouço para vocês. Daniela Gomes vai falar sobre métodos ágeis de transformação digital. Ela tem um repertório muito grande, que é um grande diferencial de pensar e aplicar e treinar times para atuarem com metodologias ágeis, principalmente fora desse cenário comum digital. Então, como que a gente transforma um hospital para trabalhar de maneira ágil? Como que a gente transforma, né, uma escola, outros cenários, assim, bem interessante. O Diego também, que ele é gerente de design da UIMI, que é uma das empresas aí que a gente tem no Brasil, bem conectadas aí, não sei se vocês conhecem, com a área da inovação, pensando construção, design estratégico aplicado a diferentes negócios, agro, outros serviços. A Anice Penin, que ela também tem muitos anos de experiência de mercado, ela está hoje à frente aí das pautas de gestão de mudança da Copasa, né, que é uma grande empresa, também leciona sobre essa pauta há muito tempo. A Fernanda Cabral, que também é coordenadora aqui da PUC, atua, né, nas áreas ligadas ao marketing e vai trazer para vocês aí discussões sobre essas tendências socioculturais e insights de consumo. Aqui é um pouco do corpo docente, então vocês podem buscar mais aí sobre os profissionais, entrar em contato, conhecer melhor o trabalho deles. Foi uma curadoria, assim, muito criteriosa com esse time. Falando aqui tecnicamente da dinâmica, né? Eu comentei que as aulas elas são ao vivo, elas acontecem todas as segundas e quartas-feiras, de 7 às 22h30. A gente sempre tem ali um intervalinho de 20 minutos, as aulas acontecem pelo Teams, como vocês estão tendo a experiência aqui.
Um diferencial muito interessante que, apesar de a gente dar a possibilidade para assistir às aulas ao vivo, a presença não é obrigatória. Então, se você está numa semana de trabalho, precisou viajar, as aulas todas são gravadas e aí você consegue assistir aquilo que você perdeu. Lógico que a grande maioria, né, das pessoas preferem assistir ao vivo para ter essa troca direta com o professor e com os colegas, mas não, né, eventualmente precisou faltar, isso não gera nenhuma perda para vocês. Outra escolha nossa também é que o curso não tem TCC, porque todas as disciplinas já são muito práticas, então os trabalhos são construídos no decorrer de cada uma das disciplinas, então não tem esse grande trabalho final, a gente sabe que todo mundo é de mercado e acaba se descabelando aí com tendo que entregar um projeto específico, então a gente preferiu tirar isso. Falando aqui agora de datas, né? O prazo limite, gente, para as inscrições, a gente sabe que o carnaval está aí, às vezes a gente se perde no prazo. Para fazer parte dessa turma que vai iniciar agora, o prazo limite, ele foi até estendido, então não percam, né? Esse prazo tem menos de um mês aí para encerrar, é 17 de março. Então, passou disso, infelizmente não consegue entrar mais nessa turma, vai ficar para as próximas oportunidades. Muita gente me pergunta sobre quando a PUC abre, em tese, mas isso não é uma garantia, né? Em tese, a gente é semestral e aí só em setembro, outubro, iniciarem uma nova turma. Mas não é garantido, pode ser que a gente decida fazer anual e aí vai ter outra turma só nesse período de março do ano que vem. As aulas para essa nova turma, elas vão iniciar no dia 7 de abril, então, para vocês já terem no radar aí quando que começa, né, para já se organizar em termos de disponibilidade. E essa turma que começar no dia 7 de abril vai concluir os estudos em julho de 2026. Então, o curso no total, ele tem um pouquinho mais de um ano de duração. Não chega a ser um ano e meio, mas é mais de um ano de duração no total. E é isso, gente. Agora vou abrir para vocês. Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente apresentou aqui antes da gente ir para a nossa prática, que a Ana vai conduzir com vocês? Queria saber se vocês têm perguntas específicas, podem ficar à vontade. Se quiser mandar no chat ou pode abrir o microfone também e falar. Eu acho que eu vou já parar a gravação, que a gente já tem a apresentação feita e a gente consegue dialogar agora.